Reconhecendo o inimigo invisível, todos nós enfrentamos desafios externos em diferentes aspectos da vida, seja no trabalho, lidando com chefes exigentes ou prazos apertados, em casa, enfrentando conflitos familiares ou na esfera financeira, tentando equilibrar contas e planejar o futuro. Esses desafios são visíveis, tangíveis e muitas vezes exigem nossa atenção imediata. Mas existe um inimigo ainda mais poderoso que raramente reconhecemos: nossa própria mente. Esse adversário não está do lado de fora. Ele não é uma pessoa, uma situação ou um obstáculo concreto. Ele vive dentro de nós, escondido nas sombras dos nossos pensamentos. Sua presença é silenciosa, mas constante, e seus ataques são feitos através de palavras que soam familiares. Você já ouviu aquela voz que no momento em que você decide fazer algo importante sussurra: melhor não tentar, você vai falhar. Ou então, você nunca será bom o suficiente e se tudo der errado? Essa voz no início parece uma preocupação legítima, um cuidado para evitar erros ou frustrações. Mas, aos poucos, ela se transforma em uma prisão invisível, limitando suas ações e bloqueando seu crescimento. Aqui está algo fundamental que você precisa saber: essa voz não é você. Ela não reflete sua verdadeira essência, suas habilidades ou o que você realmente é capaz de alcançar. Essa voz é apenas um reflexo dos seus medos e inseguranças, distorções da realidade que sua mente cria. Essas distorções não são verdades absolutas, mas histórias que você conta para si mesmo. E a boa notícia é que, quando você reconhece isso, pode começar a mudar. O primeiro passo para retomar o controle da sua vida é entender que você não precisa acreditar em tudo que sua mente diz. Os grandes pensadores estoicos, como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, nos legaram ensinamentos valiosos sobre como lidar com essa batalha interna. Eles defendiam que o verdadeiro poder humano não está em controlar o que acontece no mundo ao nosso redor, mas em dominar nossas reações e emoções. Essa é a chave para transformar sua mente de inimiga em aliada. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. Essa lição nos lembra que, enquanto gastamos energia tentando mudar o que está fora do nosso alcance, muitas vezes negligenciamos o que realmente podemos transformar: nossos pensamentos e atitudes. Quando você aprende a controlar sua mente, descobre que pode enfrentar qualquer desafio com mais clareza e confiança. Sêneca, por sua vez, dizia que nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Quantas vezes você já perdeu noites de sono, preocupado com algo que no final não aconteceu? Esse é o poder que os pensamentos negativos têm de criar tempestades onde há apenas brisas. Mas você pode aprender a dissipar essas tempestades ao questionar a veracidade dessas crenças. Epicteto, outro grande pensador estoico, ensinava que não são os eventos em si que nos perturbam, mas o significado que atribuímos a eles. Isso significa que, embora você não possa evitar que situações desafiadoras ocorram, você tem total controle sobre como escolhe reagir a elas. Essa abordagem prática e libertadora é a base para uma mente mais forte e equilibrada. Neste texto, vamos explorar juntos como aplicar esses princípios estoicos no dia a dia. Você aprenderá a identificar os pensamentos negativos que limitam seu progresso, questionar a veracidade dessas crenças e substituí-las por perspectivas mais fortalecedoras. Além disso, vamos mergulhar em ferramentas práticas que combinam a sabedoria antiga com descobertas modernas da psicologia para que você possa transformar sua vida de dentro para fora. Agora, pergunte a si mesmo: quantas vezes sua própria mente já o impediu de tentar algo novo,
de se desafiar ou de crescer. Se você se identificou com isso, saiba que não está sozinho e que há uma saída. Comece reconhecendo essa voz interna não como um reflexo da realidade, mas como um eco dos seus medos. Aceite o desafio de questioná-la e redirecionar sua energia para algo mais positivo. Você quer levar o aprendizado do estoicismo para o próximo nível e transformar sua jornada de autodesenvolvimento? Agora, você pode se tornar membro do canal Sabedoria Estoica e desbloquear uma série de benefícios exclusivos. Benefícios para os membros: acesso antecipado aos vídeos. Assista aos novos conteúdos antes de todo mundo. E-book exclusivo de presente. Receba gratuitamente o e-book A Arte de Viver, Virtudes Estoicas para um Propósito Maior, que explora as virtudes fundamentais do estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Este guia prático e inspirador ajudará você a enfrentar desafios com serenidade, alinhar suas ações com seus valores mais elevados e encontrar um propósito maior em sua vida. Emojis personalizados. Destaque-se nos comentários com emojis exclusivos, mostrando que você faz parte dessa comunidade dedicada ao crescimento pessoal. Apoie o crescimento do canal. Sua assinatura ajuda a expandir nossa mensagem, permitindo a criação de mais conteúdos valiosos sobre estoicismo e desenvolvimento pessoal. Sobre o e-book. O e-book A Arte de Viver é um mergulho profundo na filosofia estoica. Ele ensina como aplicar as virtudes estoicas na vida cotidiana para alcançar equilíbrio emocional, resiliência e uma vida com propósito. Prepare-se para desenvolver a sabedoria necessária para tomar decisões claras e conscientes, cultivar coragem para enfrentar adversidades com confiança, praticar temperança para encontrar equilíbrio e harmonia, agir com justiça, promovendo relações mais saudáveis e significativas. Este livro é mais do que uma leitura, é um guia prático para viver com propósito e significado. Torne-se um membro hoje mesmo e comece sua transformação com o estoicismo. Clique no botão de adesão e faça parte dessa comunidade que busca sabedoria e excelência todos os dias. Este é o primeiro passo para conquistar a si mesmo, como Platão disse: a maior vitória é sobre si mesmo. A jornada para transformar sua mente começa aqui, e você está prestes a descobrir o poder que sempre esteve dentro de você. Vamos juntos? 1. A voz interna. O que ela realmente diz? Imagine este cenário. Você está prestes a tomar uma decisão importante ou dar um passo significativo na sua vida. Pode ser aquela apresentação no trabalho que pode mudar o rumo da sua carreira. Ou talvez seja a ideia de começar um projeto pessoal que você vem adiando há anos. Pode até ser algo mais íntimo, como ter uma conversa difícil, mas necessária, com alguém que você ama. Você sabe que esse momento é importante. Você sente o peso da oportunidade à sua frente. E bem no instante em que reúne coragem para agir, aquela voz interna surge clara como nunca. E se você falhar? E se todos perceberem que você não é tão bom quanto aparenta? Talvez seja melhor nem tentar. Essa voz, ela é familiar para você? Ela não grita, mas também não precisa. Ela tem um tom sutil, quase amigável, mas carrega uma força que pode paralisar. É como se fosse um amigo que, com as melhores intenções, tentasse protegê-lo do fracasso, mas que, na verdade, está apenas reforçando seus medos e dúvidas. Essa voz interna é um reflexo de algo mais profundo, mais íntimo. Ela é a personificação dos nossos medos e inseguranças, um eco das experiências que já vivemos e das dores que queremos evitar. Mas por que essa voz existe? Porque ela insiste em nos questionar, nos limitar, nos fazer duvidar de nós mesmos.
Os psicólogos explicam que esse diálogo interno negativo é muitas vezes uma estratégia que nossa mente desenvolve para nos proteger. É como se o cérebro dissesse: se eu criar todos os piores cenários possíveis, você estará preparado para evitá-los. Parece uma boa ideia, certo? Afinal, quem não gostaria de evitar a dor e o fracasso? Mas aqui está o problema. Essa proteção é baseada em medos, não em fatos. Ela não considera o que você é capaz de conquistar, apenas o que você pode perder. E ao tentar protegê-lo, essa voz acaba se tornando a maior barreira entre você e seu crescimento. Agora deixe-me levá-lo a um exemplo prático. Imagine que você está em uma reunião importante no trabalho. Você tem uma ideia brilhante, algo que pode realmente fazer a diferença. Mas enquanto os outros falam, sua mente começa a trabalhar contra você. E se a ideia não for tão boa quanto você pensa, ela sussurra. E se eles rirem ou ignorarem o que você disser? Então você fica em silêncio, convencido de que é melhor não arriscar. O que acabou de acontecer aqui? A voz interna não apenas impediu você de compartilhar sua ideia, mas também reforçou a narrativa de que talvez você não seja bom o suficiente. Os estoicos, grandes pensadores como Marco Aurélio e Epicteto, tinham um nome para essa experiência: percepção distorcida. Eles acreditavam que não são os eventos externos que nos perturbam, mas a interpretação que damos a eles. Epicteto escreveu: não são as coisas que nos perturbam, mas os juízos que fazemos sobre elas. Em outras palavras, a situação não é o problema. O problema é o significado que atribuímos a ela. Vamos voltar ao exemplo da reunião. O fato de você hesitar em compartilhar sua ideia não é porque a ideia é ruim ou porque seus colegas são críticos. É porque sua mente, baseada em medos e suposições, criou uma história sobre o que poderia acontecer. Essa história não é um fato, é uma projeção. Mas como você acreditou nela, ela moldou suas ações. Isso nos leva a uma pergunta importante. Quantas vezes você permitiu que essa voz interna moldasse sua percepção de si mesmo? Quantas vezes você deixou de tentar algo porque acreditou que não era capaz ou porque tinha medo do julgamento alheio? Talvez fosse uma oportunidade de trabalho que você achou que não merecia. Ou um relacionamento que você não cultivou porque não acreditava que seria suficiente. Reconhecer essas histórias que contamos a nós mesmos é o primeiro passo para superá-las. E aqui está algo poderoso. Essa voz interna não é você. Ela não é a sua identidade, não define seu valor ou potencial. Ela é apenas um reflexo dos medos que você acumulou ao longo da vida. Quando você começa a questioná-la, algo incrível acontece. Você percebe que não precisa acreditar em tudo o que sua mente diz. Você descobre que tem o poder de criar uma nova narrativa, uma que seja mais gentil, mais realista e mais alinhada com quem você quer ser. Pense no impacto que isso pode ter. Da próxima vez que você ouvir aquela voz dizendo: "E se você falhar?", experimente perguntar: "E se eu tiver sucesso? E se esse for o primeiro passo para algo incrível?" Ao fazer isso, você não está ignorando o medo, mas está escolhendo uma perspectiva que te fortalece em vez de te limitar. Agora, convido você a refletir. Qual foi a última vez que essa voz interna o impediu de agir? Foi um projeto que você adiou? Uma decisão que você evitou? Escreva nos comentários essa experiência. Compartilhar sua história pode ser libertador. E você pode inspirar outras pessoas a também enfrentarem suas vozes internas. A verdade é que todos nós temos essa voz, mas o que nos diferencia é o que escolhemos fazer com ela. Você está pronto para começar a questionar e transformar sua narrativa interna? Se sim, lembre-se, a mudança começa com um pequeno passo, uma escolha de ouvir menos os medos e mais a coragem que já existe dentro de você. 2. Questionando os pensamentos negativos. Imagine que sua mente é como um palco e seus pensamentos são os atores.
Alguns desses pensamentos entram em cena com falas cheias de dúvidas e críticas, enquanto outros trazem encorajamento e otimismo. O problema é que, muitas vezes, damos toda a atenção para os atores mais negativos, aqueles que criticam cada movimento nosso, enquanto os pensamentos positivos mal têm chance de se expressar. Mas aqui está o segredo. Você não precisa acreditar em tudo o que sua mente diz. Pensamentos não são fatos, e você tem o poder de decidir quais atores recebem o papel principal. Pense nos seus pensamentos como hipóteses. Assim como um cientista questiona e testa hipóteses antes de aceitá-las, você também pode aprender a questionar as ideias que surgem em sua mente, especialmente as que limitam ou desencorajam. É um processo que requer prática, mas que pode transformar completamente a forma como você percebe e enfrenta os desafios da vida. Agora, vamos explorar juntos como você pode questionar seus pensamentos negativos e substituí-los por interpretações mais construtivas. Este é um passo fundamental para retomar o controle da sua mente. Quando um pensamento negativo surgir, comece fazendo estas perguntas poderosas. 1. Isso é verdade? Muitas vezes, os pensamentos negativos que nos assombram não têm base na realidade. Eles são amplificações dos nossos medos, distorções que nossa mente cria para nos proteger de possíveis fracassos ou desconfortos. Por exemplo, se você pensa, eu nunca faço nada certo, pergunte a si mesmo, tenho evidências concretas para acreditar nisso? Será que isso é realmente verdade ou é apenas uma impressão momentânea causada por um erro recente? Na maioria das vezes, você perceberá que esses pensamentos são apenas exageros emocionais, não verdades absolutas. 2. Isso está sob meu controle? Marco Aurélio, em suas meditações, nos ensina um princípio fundamental do estoicismo: focar apenas no que está ao nosso alcance e deixar de lado o que não podemos controlar. Quando você se depara com um pensamento negativo, pergunte-se: este pensamento está relacionado a algo que eu posso mudar ou influenciar? Se a resposta for não, liberte-se dessa preocupação. Focar no que está fora do seu controle é um desperdício de energia que poderia ser direcionada para ações mais produtivas. 3. Como posso interpretar isso de forma construtiva? Os estoicos acreditavam que, embora não possamos controlar o que acontece, podemos sempre controlar como escolhemos reagir. Um erro, por exemplo, não precisa ser visto como um sinal de fracasso. Em vez disso, pode ser interpretado como uma lição valiosa. Quando você transforma pensamentos negativos como "eu errei, sou um fracasso" em "errei, mas agora sei como melhorar", você muda completamente o impacto emocional da situação e cria espaço para o crescimento. Vamos trazer isso para um exemplo prático. Imagine que você recebeu um feedback negativo sobre um projeto que entregou no trabalho. Sua mente, rápida como sempre, começa a criar narrativas destrutivas. Sou incompetente, nunca vou melhorar. Talvez eu não seja bom o suficiente para este trabalho. Mas ao aplicar essas perguntas, você pode desafiar essa narrativa. Primeiro, pergunte-se: isso é verdade? Eu realmente sou incompetente ou apenas cometi um erro? Depois reflita: está sob meu controle? Posso usar esse feedback para melhorar meu desempenho no futuro? Por fim, pergunte-se: como posso interpretar isso de forma construtiva? A resposta pode ser algo como: esse feedback é uma oportunidade de identificar minhas áreas de melhoria e crescer profissionalmente. Esse processo de questionamento não apenas desarma os pensamentos negativos, mas também reprograma sua mente para enxergar os desafios sob uma nova luz. É como ajustar as lentes pelas quais você vê o mundo, trocando uma visão turva por uma mais clara e equilibrada. Agora, reflita sobre sua própria experiência. Qual foi o último pensamento negativo que dominou sua mente? Talvez tenha sido algo relacionado ao trabalho, à sua vida pessoal ou até mesmo à sua autoestima. Escreva esse pensamento.
Depois, experimente reescrevê-lo de forma mais construtiva. Por exemplo, transforme "eu nunca consigo fazer as coisas direito" em "estou aprendendo e cada erro me aproxima do sucesso". Compartilhe nos comentários como você fez essa mudança. Sua experiência pode inspirar outras pessoas a repensarem seus próprios diálogos internos. Questionar pensamentos negativos é mais do que uma técnica mental. É um ato de autocuidado e amor próprio. Ao praticar isso regularmente, você não apenas se liberta das limitações autoimpostas, mas também descobre uma força interior que talvez nem soubesse que possuía. Afinal, o poder não está em evitar pensamentos negativos, mas em aprender a dominá-los e transformá-los em algo que impulsione você em direção ao crescimento e à realização. 3. Tornando-se aliado de sua mente. Dominar sua mente é uma habilidade poderosa, mas também uma das mais desafiadoras de alcançar. Pense na mente como um músculo. Assim como não é possível construir força física sem treino constante, também não é possível desenvolver controle mental sem prática e paciência. Os estoicos entendiam isso profundamente e nos ensinaram que a verdadeira felicidade e paz interior não dependem das circunstâncias externas, mas da forma como escolhemos reagir a elas. Marco Aurélio, em suas Meditações, escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará a força." Essa frase captura a essência da filosofia estoica. Não importa o que aconteça ao nosso redor, desafios, frustrações, perdas, sempre temos a capacidade de controlar como reagimos e interpretamos essas situações. E, ao assumir o controle de nossa mente, assumimos também o controle de nossas vidas. Mas como transformar essa ideia em prática? Como se tornar aliado da própria mente, especialmente quando ela parece estar conspirando contra você, treinando a mente para trabalhar ao seu favor? O primeiro passo é entender que sua mente não é seu inimigo. Ela é um sistema complexo que foi projetado para protegê-lo, mas que muitas vezes se deixa levar por medos, inseguranças e padrões de pensamento negativos. Reconhecer isso é o começo do processo de mudança. Quando você percebe que não precisa acreditar automaticamente em tudo o que sua mente diz, começa a abrir espaço para escolhas conscientes. Imagine que sua mente é como um cavalo selvagem. Se você apenas monta nele sem controle, ele o levará para onde quiser, muitas vezes em direções perigosas ou indesejadas. Mas, se você aprender a segurar as rédeas e direcioná-lo, pode levá-lo para onde realmente deseja ir. O papel da atenção no controle da mente. A atenção é a ferramenta mais poderosa que você possui para treinar sua mente. Os estoicos praticavam o que hoje chamamos de atenção plena ou mindfulness. Eles acreditavam que, ao trazer a mente para o momento presente e focar no que está ao alcance, é possível reduzir a ansiedade e tomar decisões mais racionais. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, ensinava que devemos manter um olhar vigilante sobre nossos pensamentos. Ele dizia: "Deixe os julgamentos errados serem descartados e a mente ficará tranquila." Isso significa que, ao observar seus pensamentos com atenção e descartar aqueles que não são úteis ou verdadeiros, você cria uma base sólida para a clareza e o equilíbrio. Prática para fortalecer sua atenção. 1. Reserve um momento no início do seu dia para observar seus pensamentos. Não tente controlá-los ou julgá-los. Apenas note quais padrões surgem com mais frequência. 2. Identifique pensamentos que não contribuem para o seu bem-estar ou objetivos e faça um esforço consciente para substituí-los por ideias mais construtivas. 3. Durante o dia, sempre que perceber sua mente vagando para preocupações ou críticas, traga-a de volta para o presente.
Focar na respiração ou em uma tarefa simples pode ajudar, transformando reações automáticas em escolhas conscientes. Muitas vezes, reagimos automaticamente às situações, sem perceber que temos outras opções. Imagine que alguém faz um comentário negativo sobre você. Sua reação automática pode ser se sentir magoado ou reagir com raiva. Mas, ao desenvolver o controle sobre sua mente, você aprende a pausar e refletir antes de reagir. Você pode escolher interpretar o comentário de forma diferente, talvez como uma crítica construtiva ou simplesmente algo que não merece sua energia. Essa prática de pausar antes de reagir é essencial para se tornar aliado da sua mente. Ela permite que você responda aos desafios com calma e sabedoria, em vez de ser arrastado por impulsos ou emoções momentâneas. A importância da consistência. Assim como treinar um músculo exige consistência, treinar sua mente também requer prática regular. Não é algo que você faz uma vez e pronto. É um compromisso diário de observar seus pensamentos, ajustar sua perspectiva e reforçar padrões mentais positivos. Sêneca dizia: se você quer melhorar, seja consistente. Isso significa que mesmo quando parecer difícil, você deve continuar praticando. Com o tempo, você perceberá que sua mente se torna menos turbulenta e mais colaborativa. Em vez de ser um campo de batalha, ela se transforma em um espaço de clareza e força. Você é o mestre da sua vida. Quando você assume o controle de sua mente, tudo muda. Os eventos externos, aqueles que antes pareciam tão avassaladores, perdem o poder de te controlar. Você percebe que não pode evitar todos os desafios da vida, mas pode escolher como enfrentá-los. E essa escolha faz toda a diferença. Pergunte-se agora, quais pensamentos ou reações automáticas você gostaria de transformar? Que passo pequeno você pode dar hoje para começar a treinar sua mente? Compartilhe nos comentários. Sua experiência pode inspirar outras pessoas a também assumirem o controle de suas vidas. Lembre-se, você tem poder sobre sua mente. E ao se tornar o mestre dos seus pensamentos, você se torna também o autor da sua própria história. A jornada começa com um simples passo: decidir que você merece viver com mais clareza, força e propósito. Está pronto para começar? 4. Transformando o medo em combustível. O medo é uma das emoções mais humanas que existem. Ele está conosco desde os primórdios da humanidade, quando nossos ancestrais precisavam identificar ameaças para sobreviver. Hoje, o medo não nos protege de predadores, mas ainda é um alerta que se ativa diante de desafios, incertezas e mudanças. No entanto, há uma diferença crucial entre usar o medo como um aliado e deixá-lo se transformar em uma prisão. Pense por um momento. Quantas vezes você deixou de fazer algo importante porque teve medo? Talvez fosse uma oportunidade de trabalho que você não perseguiu, uma ideia que você não compartilhou, ou até mesmo uma experiência nova que você nunca experimentou. O medo de falhar, de ser rejeitado ou de ser julgado pode nos paralisar, criando uma barreira entre nós e o nosso potencial. Mas aqui está a verdade. O medo, por si só, não é o problema. O problema é como escolhemos interpretá-lo e o quanto permitimos que ele controle nossas ações. Os estoicos nos oferecem uma abordagem revolucionária para lidar com o medo. Em vez de ignorá-lo ou fugir dele, eles nos encorajam a olhar diretamente para ele, a entendê-lo e a usá-lo como combustível para o crescimento. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: se algo externo te causa ansiedade, não é isso que te perturba, mas o julgamento que você faz sobre isso. Esse ensinamento nos lembra que o medo não é uma força absoluta, mas uma narrativa que criamos em nossa mente. Quando mudamos essa narrativa, podemos transformar o medo de um obstáculo em uma oportunidade. Como os estoicos enfrentavam o medo, a técnica da premeditação do mal.
Uma das práticas mais poderosas do estoicismo para lidar com o medo é chamada de premeditatio malorum, ou premeditação do mal. Essa técnica simples, mas transformadora, consiste em imaginar o pior cenário possível, enfrentá-lo mentalmente e planejar como você lidaria com ele. À primeira vista, isso pode parecer contraintuitivo. Afinal, por que pensar no pior? Mas é justamente essa reflexão que reduz o poder do medo. Quando você encara o que teme de frente, ele deixa de ser um monstro invisível e se torna algo concreto, algo que pode ser enfrentado e superado. Vamos dividir essa prática em 3 passos claros. 1. Visualize o pior cenário possível. Feche os olhos e pense no que mais te preocupa. Imagine com detalhes o que aconteceria se o pior se tornasse realidade. Por exemplo, se você tem medo de uma apresentação, visualize-se cometendo um erro ou esquecendo uma parte importante. 2. Reflita sobre as consequências reais. Pergunte a si mesmo: se isso acontecer, o que realmente mudará? Quais seriam as consequências concretas? Muitas vezes, você perceberá que as consequências não são tão devastadoras quanto sua mente havia projetado. Talvez você precise corrigir um erro, pedir desculpas ou tentar novamente. Nada disso é insuperável. 3. Planeje uma ação. Identifique o menor passo que você pode dar agora para enfrentar esse medo. Quando você toma uma atitude, por menor que seja, o medo começa a perder força. É como abrir uma janela em um cômodo escuro. A luz dissipa as sombras. Um exemplo prático. Imagine que você tem medo de falar em público. Só de pensar em subir no palco, seu coração dispara e sua mente começa a criar cenários desastrosos. E se eu esquecer o que devo dizer? E se as pessoas rirem de mim? E se ninguém entender minha mensagem? Esses pensamentos podem parecer esmagadores, mas a prática da premeditatio malorum pode mudar isso. Primeiro, visualize o pior cenário possível. Imagine-se tropeçando nas palavras ou esquecendo um trecho da sua fala. Depois pergunte-se: se isso acontecer, o que posso fazer? Você pode parar, respirar fundo e recomeçar. Você pode usar uma anotação para retomar o ritmo. Agora reflita: qual é o impacto real disso? As pessoas vão esquecer rapidamente e eu terei aprendido algo valioso para a próxima vez. Por fim, planeje um pequeno passo. Talvez começar ensaiando em frente ao espelho, depois praticar com um amigo, até que o ato de falar em público se torne mais natural. Esse exercício revela algo importante. Quando você ilumina seus medos com a luz da razão, eles perdem o poder de paralisá-lo. Não se trata de eliminar o medo, mas de mudar sua relação com ele. O medo passa a ser um sinal de que você está se aproximando de algo significativo, algo que vale a pena perseguir. Usando o medo como uma bússola, os estoicos acreditavam que o que mais tememos frequentemente guarda as maiores oportunidades de crescimento. Isso não significa que você deve ignorar riscos reais, mas que deve aprender a distinguir entre o que é uma ameaça verdadeira e o que é apenas desconforto. O medo é como uma bússola. Ele aponta para as áreas onde podemos expandir nossos horizontes, superar limites e descobrir novas forças dentro de nós. Da próxima vez que sentir medo, pergunte-se: esse medo é um aviso de perigo ou um sinal de que estou prestes a crescer? Essa reflexão simples pode mudar completamente sua perspectiva. Reflexão final. Agora é a sua vez. Qual é o medo que mais tem te paralisado? Talvez seja o medo de começar algo novo, de encerrar um ciclo ou de se expor a julgamentos. Pense em um pequeno passo que você pode dar hoje para enfrentar esse medo. Escreva nos comentários como você pretende começar. Compartilhar sua história pode inspirar outras pessoas a também desafiarem seus medos e descobrirem sua força. Lembre-se, o medo não precisa ser seu inimigo.
Ele pode ser seu maior professor, mostrando as áreas onde você tem mais a ganhar. Quando você aprende a usar o medo como combustível, não há limite para o que pode conquistar. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. Você está pronto para dar o primeiro passo? 5. Reescrevendo o diálogo interno. Imagine que sua mente é um palco e que o diálogo interno é o roteiro que você escreveu para a peça da sua vida. Quando esse roteiro está cheio de críticas, dúvidas e negatividade, ele cria uma narrativa que enfraquece sua confiança e limita seu potencial. É como carregar um peso extra em cada passo que você dá, tornando o caminho mais difícil do que realmente precisa ser. Mas aqui está a boa notícia. Você tem o poder de reescrever esse roteiro. E ao fazer isso, pode mudar completamente a maneira como percebe a si mesmo e o mundo ao seu redor. Pense em uma situação cotidiana, você comete um erro no trabalho. Sua mente instantaneamente começa a repetir: sou tão incompetente, nunca faço nada certo. Esse tipo de pensamento não apenas intensifica o impacto do erro, mas também mina sua capacidade de aprender com ele e seguir em frente. Agora, imagine se, em vez disso, você dissesse: errei, mas vou aprender com isso e fazer melhor da próxima vez. Essa mudança simples, mas poderosa, transforma um momento de dificuldade em uma oportunidade de crescimento. Os estoicos entenderam profundamente o impacto que nossos pensamentos têm sobre nossas vidas. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Eles acreditavam que nossas palavras internas têm o poder de moldar nossas ações e, consequentemente, o curso da nossa existência. Quando escolhemos nutrir pensamentos mais construtivos, criamos um ciclo positivo que nos fortalece, em vez de nos enfraquecer. O diálogo interno, como seu treinador pessoal. Imagine que você está treinando para uma maratona. Se a cada passo você disser a si mesmo: eu nunca vou conseguir, isso é difícil demais, sua energia será drenada e sua motivação diminuirá rapidamente. Agora, imagine que você substitua esse pensamento por: estou ficando mais forte a cada quilômetro, um passo de cada vez. Essa mudança na forma como você fala consigo mesmo pode ser a diferença entre desistir e cruzar a linha de chegada. Seu diálogo interno deve ser como um treinador pessoal, alguém que te desafia a crescer, mas com palavras de encorajamento, não de crítica destrutiva. Prática para transformar seu diálogo interno. Mudar seu diálogo interno não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo que exige prática consciente e dedicação. Aqui está um exercício prático para ajudá-lo a começar. 1. Identifique seus padrões de pensamento. Durante o dia, observe como você reage às situações, especialmente às desafiadoras. Quais palavras você usa para descrever a si mesmo? Essas palavras são motivadoras ou limitantes? Por exemplo, você costuma pensar: eu sou péssimo nisso, ou eu posso melhorar com prática. 2. Anote esses pensamentos. Pegue um caderno ou use o bloco de notas do seu celular para registrar os pensamentos negativos que surgirem. Escrevê-los ajuda a trazê-los à luz e a reconhecê-los como ideias passageiras, não como verdades absolutas. 3. Reformule seus pensamentos. Para cada pensamento negativo, crie uma versão mais construtiva. Se você escreveu: eu nunca faço nada certo, reformule para: estou aprendendo e evoluindo a cada erro. Lembre-se de que a nova versão deve ser realista e encorajadora, não uma negação do problema. 4. Pratique a repetição. Sempre que perceber um pensamento negativo voltando, substitua-o conscientemente pela nova versão. No início, pode parecer estranho, mas com o tempo isso se torna um hábito. Exemplo prático.
Vamos supor que você recebeu um feedback crítico sobre um projeto no trabalho. Sua reação imediata pode ser pensar: eles estão certos, eu não sou bom o suficiente para isso. Mas, ao aplicar as etapas acima, você pode reescrever essa narrativa. Primeiro, reconheça o pensamento negativo e escreva-o: eu não sou bom o suficiente. Em seguida, pergunte a si mesmo: isso é verdade? Ou será que esse feedback é uma oportunidade para melhorar? Reformule para: esse feedback me mostrou onde posso crescer. Agora, eu sei como melhorar para a próxima vez. Essa simples reformulação muda o impacto emocional do feedback, transformando-o em um trampolim em vez de uma barreira. Refletindo sobre seu dia. Uma prática poderosa para transformar seu diálogo interno é fazer uma reflexão diária. Antes de dormir, reserve alguns minutos para pensar: como foi meu diálogo interno hoje? Tratei-me com a mesma gentileza e compreensão que ofereceria a um amigo? Identifique os momentos em que você foi duro consigo mesmo e pense em como poderia ter reagido de forma mais compassiva. Isso não apenas promove consciência, mas também reforça novos padrões de pensamento. Um convite à reflexão e à mudança. Agora é a sua vez de reescrever seu roteiro interno. Qual foi o último pensamento negativo que passou pela sua mente? Talvez algo como: eu nunca vou conseguir alcançar meus objetivos. Ou: não sou bom o suficiente para tentar algo novo. Pegue esse pensamento e reformule-o. Transforme: eu nunca vou conseguir em posso dar pequenos passos todos os dias em direção ao meu objetivo. Substitua não sou bom o suficiente por tenho muito a aprender, mas estou disposto a crescer. Compartilhe nos comentários um pensamento negativo que você deseja transformar e a nova versão que criou para ele. Sua história pode inspirar outras pessoas a também reescreverem seus próprios diálogos internos. Lembre-se, o diálogo interno é uma conversa constante que você tem consigo mesmo. E você merece que essa conversa seja de encorajamento, não de crítica. Com o tempo, essa mudança transforma não apenas sua relação consigo mesmo, mas também a maneira como você enfrenta os desafios da vida. Afinal, como Sêneca disse, a felicidade da sua vida realmente depende da qualidade dos seus pensamentos. Então, por que não começar hoje a elevar essa qualidade? Você tem esse poder. Use-o. 6. Construindo resiliência com estoicismo. Resiliência não é simplesmente resistir a um vendaval ou ignorar as dificuldades da vida. É sobre se levantar, mesmo após ser derrubado, com mais sabedoria e força do que antes. É a capacidade de se adaptar às circunstâncias, aprender com os desafios e continuar seguindo em frente com clareza. Os estoicos, grandes mestres do pensamento prático, nos ensinam que a verdadeira resiliência começa com uma coisa simples, mas poderosa: aceitar a realidade como ela é. Marco Aurélio, um dos maiores filósofos estoicos, escreveu: não perca tempo lamentando o que já aconteceu. Aceite, adapte-se e siga em frente. Essa frase não sugere insensibilidade ou frieza diante da dor, mas sim uma abordagem pragmática para lidar com o inevitável. O estoicismo nos convida a olhar para os desafios de frente, reconhecer o que não podemos mudar e concentrar nossos esforços onde realmente temos poder. Nossas ações, escolhas e reações. Mas como isso se aplica na prática? Como construir resiliência no caos cotidiano e nas adversidades inevitáveis da vida? O fundamento da resiliência estoica: controle e incontrolável. Um dos princípios mais importantes do estoicismo é a distinção entre o que está e o que não está sob nosso controle. Epicteto, outro grande pensador estoico, dizia: algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Essa distinção, aparentemente simples, é a base de uma vida resiliente. Quando enfrentamos uma dificuldade, a primeira pergunta que devemos fazer é: isso está sob meu controle? Se a resposta for sim,
concentre-se em agir. Identifique as etapas que você pode tomar para melhorar a situação, mesmo que sejam pequenos passos. Se a resposta for não, permita-se aceitar a realidade e redirecione sua energia para aquilo que você pode controlar: sua atitude, seus pensamentos e suas ações futuras. Essa prática não é apenas mental, é profundamente libertadora. Imagine a paz que surge quando você deixa de gastar energia lutando contra o que não pode mudar. Você se liberta para focar no que realmente importa. O papel do treinamento na construção de resiliência. Os estoicos acreditavam que a resiliência não era algo que surgia espontaneamente, mas algo que precisava ser treinado, tanto na mente quanto no corpo. Marco Aurélio e Sêneca praticavam regularmente a exposição ao desconforto, seja enfrentando o frio, seja aceitando desafios físicos e emocionais. Para eles, o desconforto era uma oportunidade de fortalecimento. Desafios físicos, como exercícios regulares ou atividades que exigem esforço disciplinado, são ferramentas poderosas para construir resiliência. Quando você se compromete a enfrentar algo difícil, mesmo que seja apenas um treino matinal, está fortalecendo o músculo mental que diz: eu consigo superar desafios. Essa prática cria um hábito de perseverança que se estende